Vamos lá. Então, primeiramente, queria agradecer a todos que estão aqui conosco hoje nesse webinar. Essa é uma iniciativa do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Hoje nós temos aqui 3 pessoas muito especiais. 2 delas eu já tenho o prazer de conhecer, que é o professor Vicente Bagnoli e o professor Armando Rovai. A professora Paula Forgione, chefe do departamento de Direito Comercial da USP, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ainda, mas, assim, uma vida pública conhecidíssima, uma produção vastíssima e dispensa maiores introduções, não é? Professor Vicente Bagnoli, professor do Mackenzie, professor do Stricto Sensu, advogado de primeira grandeza, especialista em direito concorrencial. Professor Armando Rovai. Acredito que o Alan teve algum problema técnico com a internet. Acho que... Voltou. Alan? Ele está no mudo. Abre seu microfone, Alan. Ele está no mudo. Estão me ouvindo? Conseguindo me ouvir? Agora, sim. Alan, agora voltou. Pode repetir, por favor, que cortou aí a... Pequeno problema de conexão aqui. Então, dizendo do... Ele está cortando o microfone. Consegue me ouvir? Agora sim. Perfeito. Retomando de novo, o professor Armando Rovai, que é uma pessoa que dispensa apresentações, é um parceiro nosso do Centro de Liberdade Econômica, professor de Direito Comercial, coordena o Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito do Mackenzie. Eu muito obrigado pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui conosco hoje. Sei que é uma discussão, assim, importantíssima, né, trazer direito e economia junto. E o professor Julian, também, Portillo, que está nos ajudando aqui na logística, então os participantes às vezes vão ouvir uma voz diferente, que não é nenhum de nós 3 aqui, é do professor Julian. Apresentações feitas, até por sugestão do professor Armando, eu vou falar brevemente, antes de adentrarmos no assunto, sobre o que é o Centro de Liberdade Econômica, né? O Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie, ele é único no Brasil nessa configuração. Ele é um centro de pesquisa, como qualquer outro centro de pesquisa acadêmica, científica, que se dedica à produção científica mesmo, para atender as metas da CAPES, ao conhecimento científico, etc. Nós temos 3 mestrados incubados no centro, né? Mestrado de Economia, mestrado de Controladoria e mestrado de Administração, todos profissionais. E são assim, a ideia do centro, ela se difere um pouco dos centros de pesquisas tradicionais, porque a nossa ideia não é ficar restritos à nossa torre de marfim acadêmica, né? Nosso interesse é fazer, sim, pesquisa de ponta, pesquisa de qualidade, mas também promover debates, encontros como esse que nós estamos fazendo aqui agora, trazer o conhecimento acadêmico mais próximo da realidade. Então, nesse sentido, o centro ele é único porque ele cumpre 2 funções distintas. A função de um centro de pesquisa e a função de um think tank, que é uma função assim, pouco comum no Brasil ainda, mas que você tem, assim, talvez o Instituto Ayrton Senna fazendo alguma coisa do tipo, o Instituto Mises, o Instituto Millennium, também mais conhecido, que cumpram funções semelhantes, mas não com o viés acadêmico que nós temos aqui. Foi fundado em 2016, né? Nós temos professores que se dedicam parte ao ensino e parte à pesquisa, né? Todos envolvidos sempre no intuito de fazer pesquisa aplicada e teórica, mas muito mais voltado para a parte prática, e promover, como eu disse, debates como esse. Então, professora Paula, sim, rapidamente, dando só um resumão do que é o centro. O centro se trata, então, dessa ponte entre academia e sociedade, né?
E conversando com o Armando, logo no início do semestre, essa ideia desse webinar aqui se deu porque a gente percebeu uma necessidade, né, muito grande de aproximação entre direito e economia e tratar de temas como esse agora que nós vamos tratar da pandemia, né, dos aspectos jurídicos e econômicos que serão necessários para serem avaliados para superar esse momento difícil. Eu queria, talvez, para começar com uma provocação, não é? O tema proposto nosso aqui é de tratar sobre segurança jurídica, né? Segurança jurídica e... perdão aqui. Segurança jurídica... deixa eu olhar. E concorrência no âmbito de como isso pode ajudar, né, a superar esse momento difícil. E eu queria fazer até para os participantes terem uma ideia, o que tem a ver, né, liberdade econômica afinal de contas, com direito, com pandemia, com concorrência, com segurança jurídica. E segurança jurídica é uma coisa que tanto o professor Armando quanto o professor Vicente, nós temos às vezes conversado sobre isso, a importância disso, né? Não é só liberdade econômica, mas qual é o papel do direito enquanto instituição reguladora, né, das relações. E aí eu vou compartilhar com vocês rapidamente, antes de dar a palavra para os palestrantes, aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha área de trabalho com vocês, justamente para mostrar 2 rankings muito importantes. Vocês conseguem ver minha área de trabalho? Não? Vamos ver aqui. Conseguem ver? Não? Apareceu a área de trabalho por aí? Tinha aparecido, agora sumiu de novo. Apareceu? Pronto, está aparecendo. Isso, então estamos aqui. Bom, assim, nós partimos de um pressuposto no centro, um pressuposto de que liberdade econômica é fundamental, não só para superar a crise, mas para promover o crescimento sustentável. E aí, nós temos, assim, um dos principais produtos do nosso centro, produtos, quando eu digo de produção técnica, é o índice de liberdade econômica. Nós temos o índice de liberdade econômica mundial e o índice de liberdade econômica estadual. Esse índice, a metodologia dele foi inicialmente feita pelo Instituto Fraser, que é esse instituto que vocês podem ver aqui. Eles têm esse mesmo ranking aqui em língua inglesa. Nós adaptamos esse ranking, traduzimos ele para fazer esse em português e criamos o nosso próprio índice de liberdade econômica estadual. Então, a função básica desse índice é mostrar os graus de liberdade econômica que nós temos no mundo. E, como os senhores podem ver aqui, nós temos um ranking dos países mais livres para os menos livres, não é? Esse ranking é feito com base em algumas variáveis. Fica mais fácil eu mostrar para vocês aqui no site da própria Heritage, que tem uma colocação, eles estão com um ranking de 2017, aquele nosso de 2015, mostrando os principais países com mais liberdade econômica. Então, você tem Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça. Os 10 primeiros países, os 20 primeiros países, são democracias liberais, com um grau de descentralização governamental alto, um grau de possibilidades de empreendedorismo alto, mas que também protegem a sua concorrência, que também protegem o cumprimento dos contratos. E, para fazer esse ranking, existem algumas variáveis que são observadas. Aqui, por exemplo, tem o tamanho do governo, o sistema de proteção legal a direito de propriedade intelectual e também o próprio sistema jurídico, tem a estabilidade da moeda, aqui no caso, e a liberdade para comercializar internacionalmente. A publicação é bastante extensa, nós temos ela feita também, traduzida em português no nosso site aqui, e vocês podem perceber que para um país estar bem colocado no ranking de liberdade econômica, é preciso que ele seja bem colocado em todas essas variáveis aqui. Aqui também tem a regulação, que tem um pouco a ver com concorrência também, e justamente dessa constatação de que é importante
ter um score bom nesses 5 pontos aqui, é que desdobra essa nossa discussão aqui, que hoje a professora Paula, o professor Armando e o professor Vicente vão tratar brevemente. Feitas essas apresentações aqui iniciais, conseguem me ver aqui agora na tela? Perfeito. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a nossa convidada, já que os dois cavalheiros são já professores da casa e amigos. Professora Paula, queria entender da senhora, professora, qual que é o papel que a senhora vê agora do direito comercial, da importância dos contratos, da importância de nós termos, assim, de fato, uma estabilidade jurídica para esse pós-Covid, porque muita coisa foi flexibilizada, né? Muita coisa foi colocada, assim, a toque de caixa para a gente tentar estancar a sangria. Qual que é o papel do direito comercial agora nesse... o que é o direito comercial quanto matéria, o que pode nos oferecer para superar essa crise? Bom, antes de tudo, Alan, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer ao Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie. Esse diálogo aqui é todo originado da ideia do meu querido amigo Armando Rovai, por estar aqui. Armando, muito obrigada pelo convite. Vicente, também um amigo de muitos anos, e embora eu não seja professora da casa, eu estou sempre no Mackenzie, eu gosto muito, enfim, são laços de muitos anos, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês, trocando ideias com vocês e com os alunos aqui. Bom, vamos lá. O que fazer agora, né? Qual vai ser o papel do direito comercial? Eu não consigo ver o direito comercial destacado do direito econômico. Nós estamos falando de implementação de políticas públicas aqui. Por mais que se possa acreditar em liberdade, isso também é uma política pública que acredita na força do mercado, das relações econômicas, mas nós estamos falando de uma política pública. E nessa medida eu tenho muita dificuldade em separar o direito comercial do direito econômico num momento desses, onde nós esperamos que haja políticas públicas que nos coloquem na rota, ou que nos auxiliem a sair de uma crise, como já acontecia antes da pandemia, e que agora deve ser agravada por essa pandemia. Então, a primeira observação é que direito comercial e direito econômico se entrelaçam aqui, tem que ser assim. Nós estamos falando de condução da economia, de implementação de uma política pública. Bom, até anotei uma manchete que eu vi hoje no jornal. Estados e municípios criam 10 mil leis durante a epidemia do novo coronavírus. 10 mil leis, é muita lei. Assim, por mais que nós precisamos, né? Porque você teve que adaptar, tem até o PL 1129, enfim, capitaneado pelo Otávio Rodrigues, nosso professor de civil, querido amigo, com algumas adaptações. Mas qual é a principal mensagem? Nós temos leis, nós temos um Código Civil, nós temos uma Constituição. A ideia desse PL seria, bom, faz umas pequenas adaptações, mas a principal mensagem é: nós temos lei, vamos parar com isso. Né? E realmente, o que nós notamos é um certo oportunismo legislativo, que está deixando a todos muito preocupados, porque você tem um aumento de gastos que tem que ocorrer nesse momento. Ninguém tem dúvida de que o Estado precisa estar do lado da população nesse momento. Que nós temos sérios problemas na área de saúde e todo mundo está fazendo isso. Os países mais liberais estão fazendo isso. Nós precisamos auxiliar as nossas empresas, nós precisamos... Keynes voltou muito à moda, se é que um dia ele saiu, mas nós precisamos cuidar da economia, nós precisamos cuidar da economia para cuidar das pessoas. Um dos pontos básicos é que a circulação de riqueza traz desenvolvimento, coloca comida na mesa, e nós precisamos cuidar dos empregos, nós precisamos cuidar das empresas, nós precisamos cuidar da saúde pública. Isso tudo exige recursos, e o mundo inteiro fez esse caminho nos últimos 2 meses, de realmente incentivo à economia. Agora, qual é a justa medida? Qual é o grande temor? Que onde passa boi, passa boiada, e que o oportunismo
Se rola solto, desculpem a terminologia, se rola solto na iniciativa privada, muitas vezes, como nós vemos nos contratos, que nós já vamos falar, também no setor público. Então, a grande preocupação não é só nossa, não é só brasileira, não é só dos pensadores sérios, porque, desculpe, para ser bastante informal, são 19h, quase, enfim, todos cansados em casa, né? Todos já reclusos há bastante tempo. A grande questão aqui é onde passar boi, passar boiado. E o que nós vamos fazer nesse cenário? Como nós vamos trabalhar com os excessos? Como nós vamos voltar a essa calibração? Porque o populismo também está solto, de todos os lados. Aí não é uma coisa de atacar um time, o outro time. O populismo está solto em todos os extremos. Então, é muito fácil fazer um discurso populista agora de enxurrada de recursos como se não houvesse amanhã e como se não houvesse responsabilidade. Existe. Não é politicamente correto, muitas vezes, falar disso. Não é simpático, não é o que as pessoas querem ouvir, mas os recursos são limitados. E nós temos que administrar esse país da melhor maneira possível, inclusive cuidando da saúde pública. Absolutamente ninguém sério pode negar isso. Agora, como recolocar ou colocar as coisas no justo eixo? Talvez estivéssemos indo muito para um lado, precisa de um equilíbrio, talvez tenhamos ido muito para o outro lado, precisa de um equilíbrio. Como vai ser esse papel do Estado? Eu traduziria a sua pergunta dessa maneira. Como vai ser o papel do Estado agora? O que nós vamos fazer? Como nós vamos recolocar as coisas nos eixos? Esse é o grande ponto. O que eu vejo de risco é essa sanha legislativa regulatória, como se não houvesse amanhã aquela coisa, vamos aproveitar para passar, não é só num ramo ou no outro ramo, é em todos. Vamos aproveitar para passar. Isso gera muita insegurança e muita imprevisibilidade. Coisas mais absurdas que nós nunca pensaríamos estão sendo cogitadas. Por exemplo, uma moratória generalizada. Senhores, não precisa ser nenhum gênio. Quem é credor é devedor. Uma moratória generalizada pode agradar muito os eleitores. Não vou ter que pagar, etc. Mas, como disse o presidente do Banco Central, isso não sou eu, em uma entrevista que ele concedeu, isso é o caos. O que segura a economia são os contratos. A economia não é... Você tem uma rede contratual segurando isso. Como é que vai ser? Você estoura essa rede? Não há economia que resista. Não é assim que as coisas têm que ser feitas. Por isso que eu voltaria e falaria de políticas públicas. É a hora de pensar políticas públicas de uma maneira séria. E não diante de um populismo que pega tão bem, mas também que dá muito desânimo. O que nós ouvimos são só, na maioria das vezes, discursos populistas, etc., que infelizmente inflamam. E eu diria, de todos os lados, nessa polarização. Não é um privilégio de um lado ou do outro, é generalizado. Isso desanima. Essas seriam minhas observações iniciais, Ana. Professora, e assim, em termos de política pública, e antes de passar para o professor Vicente também para continuar, qual que seria, na visão da senhora, assim, um bom standard, né, um bom parâmetro para a gente pensar? Porque a senhora disse justamente que a gente às vezes vai muito para um lado, muito para o outro. Na sua concepção, quanto jurista, sim, se colocando no papel de legislador, no papel de regulamentador, qual que seria o padrão a ser observado para não tentar deslizar muito para um lado nem para o outro, ou isso é inevitável, é na base do erro e do acerto? Olha, eu diria que não há um modelo, ninguém tem essa resposta, ninguém tem. Agora, o que eu faria, o que eu pediria atenção, mas que já vem de antes, o Rovai há de concordar comigo, são políticas sérias em relação à pequena e média empresa, que vai ter uma onda de quebradeira, vai ter uma quebradeira que me parece inegável. Tá? Nós teremos essas empresas em grande dificuldade. As grandes empresas, repeti a palavra, mas enfim, as grandes empresas têm muito mais chance de passar por essa tormenta que já estamos e que tende a se acentuar nos próximos tempos. Sem uma política séria
de apoio à pequena e média empresa, eu não sei onde nós iremos parar. Isso vem diante, se você pegar, por exemplo, o professor Sacramone da PUC, amigo de todos nós, ele tem algumas pesquisas sobre RJ de pequena e média empresa que são incontestáveis. Nós não temos uma política, nós não temos projetos para pequena e média empresa. Como isso vai ser? Assim, grande parte dos empregos do país, e o emprego é um dos sustentáculos da nossa economia, grande parte desses empregos está na pequena e média empresa. Como é que vai ser? Nós vamos permitir um abocanhar da pequena e média empresa pelas gigantes do setor, dos vários setores? Isso é uma política que já vem sendo brindada no Brasil, e não é de hoje. Nós tivemos na última década um movimento de concentração acentuadíssimo. E aí surgiram grandes empresas nacionais, eu não preciso mencionar o nome, mas todo mundo sabe, a lei antitruste foi alterada para as pequenas concentrações não precisarem nem ser notificadas. Então, o que nós temos é um movimento muito forte de concentração. Isso se nada for feito, isso vai se acentuar ainda mais. É essa política que nós queremos? Aumentar o grau de concentração no nosso mercado? Não tem resposta para isso, porque o mundo está observando. Acho que o Vicente e eu vamos falar do que as outras autoridades antitruste estão fazendo, estão observando, mas que vem uma onda de concentração como nunca vista, ou pelo menos na nossa existência, acho que nenhum de nós nunca vai ter visto nada igual para a onda de concentração que vem. É esse o caminho? É esse o único caminho? São questões que têm que ser colocadas e discutidas seriamente. É muito interessante a fala da professora, e até retomando a questão da polarização, né, ainda falando sobre concentração, muitas pessoas, assim, falando um pouco de empresas públicas, mais do que concentração de fato, o pessoal critica bastante, né, a ideia dos campeões nacionais e tudo mais, as políticas de incentivo do governo, a Lula 1 e Lula 2, e até o final da Dilma Rousseff, para grandes empresas, tal, todo aquele balaio de gato, desculpa a expressão, de subsídios, aquela relação quase promíscua com o poder público. A gente não pode esquecer que a ideia dos campeões nacionais ela surgiu no regime militar, né? Sim, essa proteção exacerbada, né, de grandes empresas e grandes conglomerados em detrimento das pequenas empresas, assim, dos médios, pequenas empresas que são, de fato, o ponto de equilíbrio do emprego no nosso país. Isso começou no regime militar. Então, assim, mais do que uma polarização ideológica, é preciso analisar realmente os fatos, como a senhora bem colocou, professora. E, Armando, passando a bola para você, você com uma larga experiência aí na JUSESP e tudo mais, o que você acha que de concreto o poder público poderia fazer em termos de política pública para proteger ou para, se não proteger, porque às vezes meio liberal a palavra proteção pode soar um pouco como intervenção estatal, mas o que pode ser feito de concreto, de positivo, para resguardar esse setor? Bom, Alan, primeiramente, boa noite. Queria cumprimentar a professora Paula, cumprimentar você, Alan, agradecer o convite, a organização desse webinar, cumprimentar o professor Vicente Bagnoli, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e, mais uma vez, agradecer aqui a oportunidade para a gente falar a respeito desse momento político-econômico, com essa grave crise sanitária e econômica que a gente vive. Eu acho que é o seguinte, o poder público faria muito se ele se imiscuísse menos nas questões políticas tão conturbadas como ele acaba se imiscuindo e criando tantas confusões como ele vem criando ao longo desses meses que a gente tem se deparado aí com tantos problemas, com tantas situações complicadas, acima de tudo. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim? Então, eu acho que o primeiro passo seria esse, um pouco mais de comedimento, um pouco mais de reflexão, um pouco mais de apaziguação aí com todos os agentes públicos aí de todos os níveis, desde o âmbito federal, municipal e estadual, agindo de maneira mais uniforme, de maneira mais apaziguada, para a gente conseguir lutar efetivamente contra o nosso principal inimigo, que é o Covid-19. E pegando o gancho do que a professora
Paula falou, é justamente tentar fazer com que os contratos, num primeiro momento, sejam cumpridos na sua integralidade. Mas, por óbvio, é um momento histórico onde o governo, o poder público, vai ter que se ajustar com determinados incentivos para a economia. Não tem como. Por mais que nós tenhamos uma ideia mais liberal, mais acentuada na economia que seja mais aberta, vai ser um momento onde tem que ter uma participação do Estado. Senão não tem razão do Estado existir. Por mais que você tenha uma visão liberal, esse é um momento histórico específico, o Estado tem que participar. É uma questão até de solidariedade. E aí você tem que ter um olhar todo especial, onde a solidariedade, como pressuposto de conduta humana, não pode de maneira nenhuma ser demonizada. Você tem hoje uma situação onde determinados agentes públicos demonizam até a solidariedade. Por outro lado, você tem que tomar cuidado também que, como contrapartida, não venha um outro lado demonizar uma das principais conquistas dessa atual política econômica, que foi a livre iniciativa, que foi graças a essa conduta econômica conquistada nos últimos 2 anos que a gente alçou a livre iniciativa por um degrau acima daquilo que nós tivemos construído nas últimas 2 décadas. A livre iniciativa foi levada a um ponto de possibilidade de tornar o país para uma seara de desburocratização, para uma seara onde a simplificação dos atos empresariais viesse tornar a atividade produtiva mais ágil, mais competitiva. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que isso não ocorra. Por outro lado, contrato tem que ser cumprido. E a gente não tem essa tradição no Brasil. A lei da liberdade econômica, que vem totalmente ao encontro do centro de liberdade econômica que o Mackenzie prega, essa lei ela trouxe consigo uma série de preceitos muito importantes, principalmente na questão que envolve o cumprimento dos contratos, a relação que envolve as relações negociais, o tratamento que o agente público tem que ter em relação ao particular, a isonomia no tratamento, as relações negociais do particular em relação ao poder público, a necessidade de se pressupor que o particular em relação ao poder público precede de boa-fé, age de boa-fé, pressupostos que até então não se tinha uma situação pretérita vista no Brasil. Pelo contrário, você tinha dos 2 lados do balcão um acirramento de comportamento. De um lado, o agente público, do outro, o particular, se confrontando e não agindo para uma atividade produtiva, para alçar uma melhoria, para alçar um desenvolvimento, enfim, tudo aquilo que a gente quer que, via de consequência, é um país melhor, benefício de todos. Se você tiver empresas mais fortes, você vai ter mais empregos, você vai ter salários melhores, você vai ter mais pagamento de impostos e, via de consequência, o cumprimento da função social e mais infraestrutura, mais educação, mais saúde, mais hospitais, enfim, você vai ter um país melhor para todo mundo. Mas a gente vive um cenário muito complicado, Alain. A gente tem no Brasil 4,5 milhões de legislações vigentes. Como é que pode operacionar o direito com 4,5 milhões de normas vigentes? Nós temos hoje, no Brasil, especificamente 5.570 municípios, divididos em 27 unidades federativas. A gente tem 60 mil juízes. A gente tem, 60 mil legisladores para 18 mil juízes, com mais de 100 milhões de processos. Como é que pode fazer justiça nesse cenário? Um país que tem pouca lei, que tem uma quantidade normativa diminuta, tem um regime autoritário. Mas uma hiperinflação legislativa como o que a gente vive é uma bagunça, é uma situação completamente anômala que não se tem justiça. E aí se
provoca, agora, numa situação como que nós vivemos, de pandemia, com essa situação dos poderes em conflito, e se diz, porque o Poder Judiciário agiu de tal maneira, porque o Poder Executivo agiu de tal maneira, porque o Poder Judiciário está agindo com ativismo judicial. Para. A Paula, eu, Vicente, você, vivemos da advocacia, sabemos muito bem que existe uma essência na realidade jurídica que se chama insegurança jurídica, que se chama falta de previsibilidade, que se chama falta de uniformidade decisória. E a culpa é de quem? Não são dos juízes. Os juízes, individualmente, são pessoas muito bem preparadas, pessoas idôneas. Na sua essência, são pessoas preparadíssimas, passaram em concursos dificílimos. O problema está na estrutura. O ativismo judicial, que hoje é mencionado, que a mídia lança, que as redes sociais falam, na verdade é uma faceta dessa insegurança jurídica, dessa falta de previsibilidade. Isso tudo denota a bagunça legislativa que nós vivemos. E isso compreende o ambiente de negócios, reflete no ambiente de negócios. E esse momento histórico, onde todo mundo quer uma casquinha, cria uma lei aqui, cria uma lei lá, uma medida provisória aqui, uma regulação acolá. Gente, você não tem regra no Código Civil? Você não tem norma para fato superveniente, para situações de casos fortuitos? Não tem, o Código Civil não trata especificamente de normas para situações eventuais? Para que ficar criando norma toda hora? Você não tem a jurisprudência que já destaca momentos excepcionais? Você não tem na doutrina situações marcadas especificamente com determinadas crises agudas? Precisa ficar criando normas e totalmente criando conceitos fora dos padrões jurídicos conceituais, principiológicos? Pessoal, me parece que isso cria mais bagunça, essa hipernormatização, e agora todo mundo cria normas, né? Todo dia tem criação de norma. Eu estou todo dia vendo, estudando uma nova medida provisória, um novo projeto de lei, e eu fico maluco, porque realmente onde que a gente vai parar? Não tem norma suficiente, não tem o Código Civil que já trata de determinadas situações com casos fortuitos, com casos supervenientes. Para que a gente precisa? Na verdade, o que nós precisamos é diminuir a quantidade de normas. Só para terminar, para não me alongar, eu recentemente estava num debate com uma vereadora muito diligente, muito lépida, muito bem intencionada, e era um problema relativo aos microempreendedores do centro da cidade. E em determinado momento eles tinham um problema com fiscalização, com a relação com a prefeitura, e a vereadora, muito diligente, ela se propôs, no primeiro momento, a trazer perante a Câmara dos Vereadores uma nova legislação, uma nova regulamentação quanto àquilo. Eu falei, vereadora, pelo amor de Deus, não faz uma lei nova, não. Propõe que o Legislativo fiscalize, que entre as atribuições do Legislativo também é a fiscalização, não traz uma norma nova, não. Uma norma nova vai ser mais uma norma nova que corre o risco de não pegar, porque nós temos a tradição no Brasil das normas que pegam e, infelizmente, as normas que não pegam, que é um absurdo. Onde já se viu? Se nós vivemos num sistema jurídico, que é o civil law, cuja essência é a regra, e regra é para ser cumprida, como é que tem norma que pega e norma que não pega? Quer dizer, nós precisamos nos concentrar num desfazimento de leis, não na construção legislativa. Os nossos legisladores deviam ser eleitos para desfazerem leis, não para construírem leis desnecessárias. É a minha opinião, salvo o melhor juízo. Professor, obrigado pela fala. De fato, parece que esse inchaço das leis é um problema assim, que está no radar, inclusive, dos estados, né?
Não há muito tempo atrás, logo no final do último ano, o governador do estado de São Paulo procurou o Centro de Liberdade Econômica, e também, se eu não me engano, alguns membros da Faculdade de Direito lá de São Francisco, para estudar um revogaço de normas estaduais que travavam a economia, né? E aí ele queria fazer um estudo de impacto econômico, de impacto jurídico, juntar as duas coisas, né? Quase que uma análise econômica do direito, né? Um law in economics, para tentar desatravancar a coisa. O senhor acha que um revogaço, um estudo das normas pretéritas que já estão em vigor e que muitas vezes se repetem, seria um caminho razoável para começar a destravar, para começar a, já nesse pós-pandemia, acelerar o processo de recuperação? Porque hoje a realidade é que nós temos aí a previsão de um cenário inédito de uma retração do PIB de 6,25%, né? Converso com alguns amigos economistas e tudo mais, tem gente mais otimista, tem gente que acha que vai ser maior. Eu, particularmente, acho que uma vez que a normalidade for restabelecida, a recuperação vai chegar na casa de uns 3,5% mais ou menos em 2021, que é algumas expectativas. O que o senhor acha? Revogaço ajuda? Faz parte? Só isso basta? Eu tenho medo de um revogaço sem uma base metodológica científica. O que eu acho que tem que ser proposto é uma metodologia jurídica com base estatística. E acho que a jurimetria, os mecanismos hoje adotados com base no estudo empírico junto ao direito, podem ser ferramentais bastante úteis. Eu sei que hoje nós temos a Associação Brasileira de Jurimetria, nós temos no próprio Mackenzie, na Getúlio Vargas, eu sei que a Faculdade de Matemática da USP tem um trabalho bem evoluído. Eu não sei, Paula, se a USP, a Faculdade de Direito, já tem algo também focado no estudo de estatística. Eu sei que a Getúlio Vargas, a Faculdade de Direito da Getúlio Vargas tem um trabalho bem bacana, mas me parece que o caminho é científico. E aí, um trabalho científico, inteligente, racional, que também não pode ser algo avassalador e feito na baciada. Aliás, tudo que é feito na baciada, tudo que é feito de porteira aberta para deixar a boiada passar, é irracional, é cruel, é desumano e não pode ser feito. Tudo que é feito de maneira atabalhoada deve ser deixado de lado. Nós temos que utilizar mecanismos racionais para que, efetivamente, não venhamos a errar, ou se por um acaso errarmos de maneira mínima, para justamente tentar uma melhoria de qualidade de vida negocial, enfim, para que a gente alcance aí o desejado por todos nós. Professor Vicente, dando já sequência a essa fala do professor Rovai, da questão da metodologia científica, da metodologia jurídica, de uma metodologia econômica que nos ajude a solucionar esses problemas, eu muitas vezes, como advogado e agora na economia, eu percebo uma certa resistência, né, dos dois lados de tentar encontrar um caminho conjunto para solucionar problemas. O que o senhor acha? Por que acontece isso? Como é que a gente pode avançar a discussão e parar com os bairrismos, assim, nossos, de outros, para trabalhar em soluções conjuntas? Isso, assim, também se estende ao âmbito da concorrência, eu imagino. Muito bom, Alan. Certamente, essa relação direito e economia é necessária, é fundamental. A gente sempre discutiu isso, você sabe, com a professora Paula, sempre trouxe essa questão concorrencial que envolve o direito da concorrência. Esse contato, a professora Paula sabe, com os economistas é muito proveitoso para nós do direito e para os economistas também conhecerem o direito. Então, quanto maior esse diálogo, todos têm a ganhar com isso. Mas antes de iniciar a minha fala, que eu confesso num momento difícil, né? Primeiro a exposição brilhante da professora Paula, depois a lucidez do professor Rovai.
Aí o que eu vou dizer, né? Geralmente a preliminar é mais fraca e o melhor fica para o final. Aqui inverteram tudo. Mas eu vou tentar dar conta desse recado. Mas antes, Alan, eu preciso parabenizar você pela organização desse webinar, o Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie, na pessoa do professor Vladimir, pelo trabalho que tem sido feito. E gostaria também de parabenizar a nossa Faculdade de Direito, e faço em nome do nosso diretor, professor João Paulo Podismânio, que também vem capitaneando os nossos professores e os nossos alunos para superar esse momento de pandemia, essas dificuldades que nós estamos enfrentando. E outra observação, já que falamos de Covid, nós deveríamos aprender com os exemplos positivos e negativos também do que passou a Itália. A Itália teve no centro, no holofote, os países que souberam observar o que a Itália estava fazendo de positivo, conseguiram enfrentar melhor a questão da pandemia. Aqueles que não deram bola para o que a Itália estava fazendo, sofreram com as consequências. Infelizmente, hoje a gente vê o quadro que passamos aqui no nosso país. E lembrar da Itália, eu tenho que homenagear todos os italianos, toda a comunidade italiana aqui no Brasil. Aqui estamos entre Forgione, Gallo, Antônio, Rovai, Bagnoli, e hoje é o dia da República Italiana. Então, Fratelli d'Italia, o nosso cordial abraço e saudações a todos os italianos e ítalo-brasileiros. Mas, enfim, dito tudo isso, o que eu gostaria de tentar trazer um pouco do que a professora Paula, do que o professor Armando colocaram nas brilhantes exposições que fizeram. Enfim, a pandemia do Covid-19 acentua em muito a crise econômica e social ao redor do mundo. O coronavírus levou a uma queda de 3% nos valores comerciais globais no primeiro trimestre de 2020. E de acordo com as previsões da UNCTAD, em relatório de 13 de maio, passado próximo, a desaceleração no segundo trimestre provocará uma queda de 20% em relação ao trimestre anterior. Então, veja, em nível global, o problema econômico que a pandemia traz. Segundo o relatório da UNCTAD, a queda no comércio global é acompanhada por acentuadas reduções dos preços das commodities que caíram vertiginosamente desde dezembro do ano passado. Conforme destacou o secretário-geral da UNCTAD, é muito cedo para saber exatamente o quanto o mundo pós-Covid será diferente, mas algumas lições importantes já se tornam claras. A pandemia nos lembrou o quanto precisamos tratar os problemas estruturais persistentes que o mundo inteiro enfrenta. A crise agravou profundas desigualdades entre e dentro dos países. No Brasil, o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia estimou que a taxa de desemprego no país pode até dobrar por conta dos impactos da crise do coronavírus na economia, e fez forte apelo por uma retomada econômica baseada na atração de investimentos privados. Com relação à taxa de desemprego, o IBGE divulgou que no primeiro trimestre desse ano ela chegou em 12,2%. Em números, 12,85 milhões de desempregados. A natural preocupação com a economia, evidentemente, atenta às questões da saúde. Deve ficar, quando a gente fala da economia, e o Armando ele trouxe essa preocupação também, é evidente que a questão de saúde não pode ser deixada de lado, a gente tem que se ocupar disso. Mas a questão econômica também é legítima e urgente, pois os seus reflexos no bem-estar social são diretos. O direito se ocupa das questões econômicas ao tomar o mercado como objeto do seu campo de atuação, pois é no mercado que as riquezas são produzidas, é no mercado que as riquezas circulam e é no mercado que as riquezas são repartidas. A atividade econômica é, portanto, essencial para suprir as necessidades dos indivíduos, ocorrendo por meio da legítima troca entre trabalho e consumo. A excepcionalidade dos tempos de crise permite que o direito atue de forma mais forte, mais intervencionista no mercado,
repensando e repactuando questões contratuais, trabalhistas, tributárias, consumeristas, concorrenciais, dentre tantas outras. Tais medidas são necessárias, pois, caso contrário, o mercado tende a seguir seu ritmo, com suas leis naturais, como oferta e procura, e as consequências podem ser ainda mais desastrosas. Contudo, a intervenção estatal deve ser muito bem avaliada, observada e monitorada, de modo a evitar, por exemplo, a ação de rent-seeking para obterem rendas por meio da manipulação do ambiente em que a atividade econômica ocorre, ao invés de criar riquezas, apropriando-se para si ou ao seu setor de riqueza com a consequente perda para a sociedade. Outro exemplo é a atuação de políticos e governantes oportunistas, que podem se aproveitar do momento de crise para descumprir os tetos de gastos e justificar despesas para encobrir suas incompetências. Fato é que a crise, mais cedo ou infelizmente mais tarde, passará, mas o que for feito nos mercados poderá persistir, de modo que a calibragem da intervenção do Estado deve ser cirúrgica para manter a economia viva. Daí a necessidade da segurança jurídica e da concorrência para superar a crise, para que o direito e a liberdade econômica no contexto pós-pandemia prosperem. Em apertada síntese, daquilo que a professora Paula falou também, eu gostaria de tratar com vocês de alguns pontos que entendo merecem destaque. Primeiro, compreender que o bem-estar do consumidor está diretamente relacionado a questões concorrenciais, de modo que medidas aparentemente benéficas aos consumidores, como o tabelamento de preços para supostamente coibir abusos, revelam-se extremamente perniciosas a médio e longo prazo. Ao tabelar preço, em síntese, o Estado acaba por cartelizar a economia e gera incentivos contraditórios aos empresários. Exemplo, aqueles que podem praticar um preço menor acabam cobrando mais. Outros que não conseguem praticar o valor fixado pelo Estado deixam o mercado, reduzindo a competição e aumentando a concentração. Segundo, a atuação cooperativa entre agentes econômicos concorrentes pode se revelar benéfica para a sociedade, especialmente em tempos de crise, de modo a reduzir custos, ter uma atuação mais eficiente e atender melhor o consumidor. A atuação coordenada não é infração à ordem econômica, diferentemente do cartel. A atuação cooperativa entre agentes econômicos pode se dar, por exemplo, quando duas ou mais empresas celebram um contrato associativo, consórcio ou uma joint venture. Terceiro, análise das aquisições de empresas, os chamados atos de concentração, devem seguir sua análise normal, tanto para a geração de eficiências, quanto para coibir as chamadas killing acquisitions. Ainda no contexto das concentrações econômicas, especial atenção às operações fundamentadas na teoria do fair and firm. Nesses casos, alguns requisitos devem ser analisados. A falência da empresa é iminente? Existem alternativas com menores impactos concorrenciais? Sem operação, os ativos sairiam do mercado? Como fica a estrutura do mercado com e sem a operação? Quarto, deve-se observar com atenção as mudanças em diversos setores que dificilmente conseguiriam ou conseguirão resistir aos efeitos da crise sem uma intervenção maior do Estado. Vide companhias aéreas ao redor do mundo, e outros setores ou empresas que sairão da crise ainda mais fortes, mais valorizados e com maior poder de mercado, especialmente as Big Techs. Quinto, a crise de hoje, causada por uma pandemia, é diferente da crise de 2008 e 2009, cuja causa foi a falta de regulação do Estado, de modo que se a recuperação da crise dos subprimes passava por uma maior regulação dos mercados pelo Estado e consequentes estímulos econômicos, a retomada da economia no pós-Covid-19 apresenta dificuldades outras e mais complexas, pois conjuga delicadas questões de saúde pública. Nesse contexto, a liberdade econômica fará do touro, na imagem de Wall Street, o empresário de sucesso que, com o seu animal spirit, consiga se reinventar nessa nova realidade de mercado que surgirá. Sexto,
No Brasil, a projeção do PIB, que no início do ano era de crescimento de 2,4%, foi refeita pelo Ministério da Economia para 0,02%. Por sua vez, o estudo do Banco Mundial aponta que o PIB deverá contrair 5% em 2020, portanto, um PIB negativo. Desse modo, é fato que o Estado não tem e não terá recursos financeiros para investir, tendo extrema dependência dos investimentos privados. Para tanto, o país deverá oferecer ao investidor privado, sobretudo estrangeiro, segurança jurídica e estabilidade econômica, mas, sobretudo, política, para aqui se investir. Enfim, tentando pegar um pouco da exposição da professora Paula, da exposição do professor Armando Rovai, esses são os pontos que eu queria compartilhar com vocês para entender o direito e a liberdade econômica no contexto pós-pandemia, que se deve, para tanto, compreender o papel da segurança jurídica e da concorrência para superar a crise. Brilhante, professor. Obrigado pela exposição. E eu faço uma pergunta, assim, bastante atual, né? Se puder explorar um pouco. Recentemente foi veiculado na mídia que a China detém 95% da produção industrial do mundo, né? E aí, com essa crise, tentando encontrar culpados e tal, houve governos que aventaram a possibilidade de um boicote generalizado ao capital chinês, né? E aí o senhor falou há pouco que é preciso oferecer segurança jurídica, é preciso oferecer segurança política para os agentes privados poderem injetar dinheiro no Brasil e assim, tentar acelerar o processo de recuperação. Aí eu pergunto, o senhor acha que cabe algum tipo de retaliação, nesse caso, assim, política, em termos de políticas públicas ao capital chinês? Se cabe, qual a medida disso? Se não cabe, por que não cabe? E o que os órgãos de concentração têm visto em relação a isso? Porque muitas vezes a China, como um comunismo com capitalismo de Estado, né, um regime diferenciado político, mas com uma economia de Estado forte, eles investem nos países usando outras empresas. Como é que o senhor vê essa situação aqui no Brasil agora? E o tema é bem complexo, a gente poderia ficar discutindo aqui horas e horas, né? Mas tentar numa apertada síntese, Alan, o que eu poderia dizer. Não vejo por que retalhar a China em razão do que está acontecendo. A economia global, ela é constituída das cadeias globais de produção, e cada país vai buscando suas vantagens competitivas. Então, cabe a cada país, no meu entender, desenvolver a sua indústria e ser forte dentro de uma economia global. E parar com a ilusão que um país será autossuficiente. Nenhum país vai produzir tudo. Então, o Brasil tem que se destacar, tem que desenvolver sua indústria para reduzir dependência externa, é evidente, mas saber interagir mais com os outros países, com as outras nações, para desenvolver, inclusive, a sua própria indústria. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo do comércio internacional. E isso gera um impacto, por quê? Porque os nossos produtos tendem a ficar mais caros e numa qualidade inferior para participar de uma economia aberta, numa economia internacional. E isso atrasa o nosso desenvolvimento. O que a crise trouxe é que os países tinham, sim, essa forte dependência da China, porque a China, como um grande centro de produção, causava essa dependência aos outros países. Então, talvez reduzir essa dependência de um determinado Estado, mas não punir esse Estado, ser mais eficiente que esse Estado. O que eu acho que a gente tem que parar é sempre apontar para o outro e falar, ele é o culpado dos nossos problemas. Não, nós somos responsáveis pelas nossas deficiências e pelas nossas ineficiências. Até naquilo que a gente é bom, por exemplo, no setor, no agronegócio, a gente poderia ser muito melhor se nós tivéssemos uma infraestrutura mais adequada. O que a gente perde com exportação, que poderia ganhar, é responsabilidade nossa, não é responsabilidade dos outros. E isso naquilo que a gente é melhor do que todo mundo. Imagina nos outros setores que a gente tem que concorrer com os outros países. Então, acho que a gente tem que fazer a lição de casa, não apontar os culpados e desenvolver melhor a nossa indústria. Isso passa por onde? Passa por um Estado
dando condição de infraestrutura, passa por todo esse arcabouço regulatório. O Armando colocou essa quantidade de leis que nós temos aqui. Imagina um investidor internacional, a professora Paula sabe bem disso, dos trabalhos que nós fizemos pela Câmara Italiana de Comércio. A pessoa vem para o Brasil, ela fica perdida, muitas vezes ela pensa, bom, será que vale a pena investir lá? E a professora Paula, eu sei que com muita paciência já convenceu diversas empresas italianas e eles ficaram satisfeitos. Só que para isso você vai precisar do quê? Vai precisar de um advogado que vai conseguir interpretar toda a legislação, vai precisar de um contador para entender toda essa parte fiscal. Não é fácil, mas vale a pena. Em outras palavras, vamos trabalhar, vamos pensar o direito, vamos pensar a economia, como conversar essa infraestrutura para que o Brasil consiga se colocar como uma grande potência no cenário internacional. Perfeito. Obrigado, professor Vicente. Só mais assim, 2 interações, uma para a professora Paula, uma para o professor Armando, depois a gente passa para as perguntas dos participantes. Professora Paula, a senhora tem um trabalho extenso como árbitra, né? Tem trabalhado com isso já há muitos anos, e fora do meio jurídico, às vezes até do meio jurídico especializado, a arbitragem ela é pouco conhecida, né? As pessoas se surpreendem, às vezes, com a possibilidade de composição privada de conflitos e dos benefícios, né, que isso pode ter. Aqui nos nossos espectadores, aqui, os participantes, a gente tem gente do direito, tem gente da economia, tem gente da administração, pessoal de filosofia, enfim, uma gama de pessoas. Eu queria saber se a senhora vê algum papel assim, protagonista para a questão da arbitragem, até por meio das câmaras, como é o caso da Câmara Italiana, na superação desses desafios. Como é que a arbitragem poderia funcionar? Falar um pouquinho o que é, assim, sinteticamente, para o pessoal que não conhece, e como que ela poderia ajudar? Bom, a arbitragem é uma ilha de excelência no Brasil. O que aconteceu entre nós? Nos últimos 10 anos, eu diria, houve uma explosão da arbitragem. Hoje é impensável um grande contrato empresarial, impensável, que não tenha cláusula arbitral. E as disputas serão julgadas por árbitros, por pessoas especializadas, escolhidas pelas partes, e normalmente ao abrigo de uma câmara arbitral. E o Brasil já tem grandes câmaras arbitrais, CCBC, a Ciesp da Fiesp, Camarb, há várias. Eu não quero esquecer nenhuma, mas todas estão trabalhando bastante bem. CBMA no Rio. O que acaba acontecendo? Ao contrário do que se imaginava no passado, o Poder Judiciário tem prestigiado muito a arbitragem. Então, realmente, os árbitros vão dar sua decisão e essa decisão só vai ser anulada pelo Poder Judiciário em raríssimos casos. A lei de arbitragem é uma lei que restringe muito a possibilidade de anulação da sentença arbitral. E o Poder Judiciário, especialmente de São Paulo, que é muito especializado nisso, tem várias especializadas para conflitos arbitrais, tem decidido, o STJ está na mesma linha, a intervenção é mínima. Isso imprime a esses processos uma dinâmica especial e tem dado muito certo. O Brasil é um dos maiores clientes da CCI, da Câmara de Comércio Internacional, que tem mais de 100 anos e é um dos principais pontos de arbitragem no mundo. Não é à toa que eles abriram um escritório aqui no Brasil, justamente porque nós somos ótimos clientes. Hoje em dia o Brasil é um grande player internacional no mercado de arbitragem. E por mais incrível que possa parecer, na época você falou dos militares, antigamente se acreditava que isso seria, ou admitir o julgamento privado de contendas comerciais, seria abrir mão, o Estado estaria abrindo mão do seu poder, e não é nada disso. Se percebeu que isso funciona muito bem, e funciona mesmo. Eu sei que causa um certo espanto para quem não é da área, mas eu posso garantir para os senhores que, óbvio, tem seus defeitos, mas tem funcionado muito bem, especialmente no Brasil. Há o que se chama uma comunidade arbitral. Nós temos árbitros muito experientes, árbitros experientes no campo internacional. Nós temos, como eu disse aqui, câmaras arbitrais, e as coisas efetivamente funcionam. Óbvio, não sem defeitos,
mas as coisas efetivamente funcionam. E os julgamentos são especializados. Eu não gosto de que se fale mal do Poder Judiciário. O Judiciário não entende nada disso. Isso não é verdade, principalmente aqui em São Paulo, que nós temos câmaras reservadas, juízes especializados, câmaras reservadas no tribunal para matéria empresarial. Mas a arbitragem tende a fazer cortes verticais e ter um método de decisão realmente especializado e realmente diferente. Agora, por que se faz isso? É simples, como disse o Vicente, para atração de investimento. Os agentes econômicos, especialmente os estrangeiros, se sentem muito mais seguros sabendo que eles vão ser julgados por tribunais de especialistas, tribunais privados. Mas nada disso seria possível se o Poder Judiciário não reconhecesse a força da arbitragem. E o Poder Judiciário reconhece, especialmente, eu falo do paulista, né, do nosso tribunal aqui, e o STJ. Existe um movimento muito forte pelo reconhecimento da arbitragem. Então, ela deu certo. Simplesmente ela deu certo. Eu repito, não há um grande contrato comercial, eu desconheço hoje em dia, que não tenha cláusula arbitral, principalmente nos contratos paritários. Hoje em dia, a arbitragem é admitida também para contratos não paritários. Mas, enfim, é uma coisa que se espraiou completamente. Como dizia hoje pela manhã, nós tivemos um debate sobre arbitragem na São Francisco, interdisciplinar, né, com o pessoal de processo, Carmona, Bragueta, José Augusto, o Rodrigo do Rio, enfim, todo mundo debatendo e falando para os alunos. É um campo maravilhoso de atuação. Precisa estudar, precisa falar línguas, precisa se dedicar, mas é um campo de atuação muito interessante e é seguramente o futuro. Aliás, eu não diria que é o futuro, é o presente, né? É o presente. E, de novo, o Brasil ocupa uma posição muito importante na arbitragem internacional. Nós somos o 4º cliente da CCI, né? Isso quer dizer muito. Realmente é uma coisa que deu certo. Perfeito, obrigado, professora. E, de fato, do ponto de vista econômico, a arbitragem ela ajuda, inclusive, a melhora do Brasil nos rankings de liberdade econômica. Como eu comecei a falar no início, eu mencionei o nosso índice de liberdade econômica, né? Tanto o estadual quanto o mundial, que nós fizemos com a metodologia do Fraser Institute, eles têm o peso do governo como uma das variáveis a serem observadas, né? Quer dizer, o judiciário chancelando, né, dando essa legitimidade para os processos arbitrais e enxugando no que for possível a máquina, e isso impacta diretamente, sim, quando você tem um fomento dessa atividade arbitral no ranking do Brasil. Hoje o Brasil está na posição 120 de 160 no ranking de liberdade econômica. E qualquer ajuda, e eu vejo a arbitragem como uma ferramenta importante nisso, né, além da questão de trazer investimentos, né, trazer essa confiabilidade para o investidor, para quem quer fazer negócio no Brasil, ela é fundamental. Passando um pouquinho de assunto, vou passar a última questão para o professor Armando, e só lembrar aos nossos participantes que no chat aqui vocês podem fazer perguntas, eu vou abrir logo depois da fala do professor Armando, e também assinar aqui um Google Forms com a presença. A gente está fazendo um double check de todo mundo que participou. Então, quem está participando, preencheu o formulário e se quiser fazer pergunta, fica à vontade. Professor Armando, nós temos conversado, assim, horas a fio sobre a importância, né, da interligação entre economia e direito. E me recordo que a questão de 2 meses atrás, quando teve aquele surto do álcool gel, o professor deu uma entrevista, falou sobre isso, que tinha gente querendo se apropriar, né, assim, tomar vantagem do preço e tudo mais, e nós conversamos, aí nós ficamos meio assim no impasse de o que fazer, né? O Friedrich Hayek, né, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, dizia que os preços são sinais, né? Então, se o preço sobe é porque, assim, a demanda para aquele bem está aumentada, né? E aí, como forma de racionar o recurso, o preço sobe. Só que é muito tentador, do ponto de vista do formador de políticas públicas,
tentar dizer, não, como o professor Vicente acabou mesmo de dizer, né, vamos tentar fazer uma lei aqui, alguma coisa para controlar, para tabelar o preço. E isso é uma mentalidade que está assim, impregnada, pelo menos em mim, antes de conhecer a metodologia, o ferramental da economia, de tentar segurar as coisas por via de leis, né? O senhor, como professor da graduação, chefe do departamento de comercial do Mackenzie, o que nós podemos fazer de concreto, né, quanto docente, o senhor, para mudar essa mentalidade, para dizer que entre preto e branco existem vários tons de cinza, não é simplesmente uma lei. O que se pode fazer de concreto? Tá. Apenas inicialmente, pegando o gancho do que o Vicente estava falando sobre os italianos e cumprimentando o professor Gianpaolo Poggio Ismânio, tanto ele é o nosso diretor, cumprimentando, e ele está aqui assistindo também o nosso webinar. Então, fazer aqui também nossos cumprimentos. Eu que deixei de também fazer referência a ele, e ele, mais do que nunca, um representante da nossa colônia também, Gianpaolo Poggio Ismânio. Mas, Alain, a gente tem que mencionar que é uma situação limite. Mais do que nunca, está mais do que comprovado a história do Brasil, e muito focado nos anos 80, que qualquer espécie de tabelamento, de qualquer forma que repreenda e submeta a um limite consignado para um limite específico de preços, não dá certo. O livre mercado tem efetivamente que comandar a economia como forma de caracterizar uma forma de economia livre, uma economia que funcione. Isso, mais do que nunca, é o nosso credo. Eu acho que caracteriza uma economia livre e uma série de fatores que levam à própria independência e autonomia, né, e efetividade do nosso país, e gera, via de consequência, maior equilíbrio social, inclusive. Já debatemos isso em várias oportunidades. A própria livre iniciativa, a livre concorrência decorre desse pressuposto. Mas, no entanto, Alain, também não podemos esquecer que vivemos nesse exato momento um problema em virtude do Covid-19 que acarretou a pandemia, e é um problema limite e que tem que ser combatido qualquer abuso, e principalmente abusos em relação ao consumidor. Então, eventualmente, pessoas que se valem de determinada situação e abusam de uma venda de determinado produto extremamente, nesse momento, essencial para que as pessoas possam se higienizar, para uma questão sanitária, por óbvio que tem que ter intervenção estatal, e, inclusive, tem situações aqui que podem ser capituladas como crime, tanto como abuso em relação ao consumidor, quanto à economia popular, enfim, que um criminalista certamente consegue capturar da melhor maneira possível, incerto no Código Penal, perfeitamente. Então, são situações diversas. Agora, por óbvio, em tempos normais, a economia tem que funcionar livremente. Mas numa situação de exceção, como o que a gente está vivendo, tem que haver um foco específico e por um pressuposto tão somente, que é uma visão solidária, uma visão atenciosa desse momento histórico que nós estamos passando, que vai efetivamente ser momentâneo. Eu tenho essa esperança, a própria expressão esperança deriva de esperar algo positivo, e o que é positivo é que nós tenhamos em breve um momento de retorno ao nosso cotidiano, à vida normal, e que certamente pegaremos uma vida normal que vai ter todos os reflexos desses 3, 4 meses de estagnação econômica. Quer dizer, a gente vai enfrentar problemas difíceis na economia, muitas empresas, conforme a professora Paula falou, devem ter situações econômicas dificultosas, vão fechar, vão quebrar. Eu acho que o principal problema, Paula, e que tem que ser enfrentado, é uma educação financeira para os empreendedores, um incentivo
ao financiamento, ao microfinanciamento desses pequenos e microempresários. Isso não está sendo pensado, não está sendo providenciado. Eu acho que o poder público deveria, através do Banco Central, através das instituições financeiras, pensar em empréstimos até 50, 70 mil reais para esses pequenos e microempresários, para que eles possam voltar especificamente a poder focar a atividade produtiva. Enfim, o próprio poder público financiar os salários desses empregados, dessas empresas, durante determinado período. Aí alguém pode falar, poxa, mas isso é uma pseudo-estatização da atividade produtiva? Olha, nesse momento histórico, a gente precisa passar por isso. É uma alavanca que vai ser fundamental para a gente passar por essa fase e depois volta para o nosso sistema, e eu acredito um sistema fundamentalmente sem intervenção estatal. Mas se não tiver agora a intervenção do Estado, não tem razão do Estado existir. O Estado só existe, ao meu ver, para providenciar situações de crise como essa. Agora, também por outro lado, não pode ter uma intervenção estatal permanente. O Estado não tem que ser dono de tudo. A gente se lembra muito bem, quem tem a nossa idade, perto dos 50 anos ou mais, sabe muito bem. Nos anos 70, os anos 80, o Estado participava em fábricas de botão de camisa, em fábricas de cabide, literalmente, cabide de emprego e cabide para botar roupa. E, quer dizer, não dá para a gente ser saudosista de determinadas situações, de determinados regimes que não funcionaram. A gente tem que acreditar na democracia, a gente tem que acreditar num sistema fundamentalmente republicano, da escolha livre dos nossos gestores, e acreditar que é assim que funciona e que vai melhorar dessa forma. É isso que eu creio. Excelente, professor. Muito obrigado pela exposição. Até agradecer aqui publicamente a Faculdade de Direito, né? O professor Ismânio tem apoiado a gente também, a interação tem sido muito boa com a Faculdade de Direito. E o bacana, Armando, da sua fala que eu percebo é que, assim, tanto o Estado quanto a liberdade econômica aí, expressa pelo mercado, elas estão para servir ao bem das pessoas, né? Muito além de qualquer ideia de juntar, de enriquecer, o livre mercado com um Estado eficiente, assim, por assim dizer, único e exclusivamente pensado para o bem das pessoas, né? E eu acho que esse também é um dos grandes mitos que a gente tem que desconstruir, que o mercado é ruim, o Estado é ruim. Não. Ambas as instituições, cada uma em sua esfera, tem que funcionar de fato, para o bem das pessoas, né? Com solidariedade, com valores, com princípios. E, enfim, isso eu acho que ficou bem claro para todo mundo. O pessoal que está participando agora, tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta para alguns participantes? Pelo chat? Pelo microfone, alguém? Vamos ver aqui, se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Temos algumas perguntas aqui já. Maiara Nunes, Marcílio, podem fazer as perguntas. Alain, pode fazer pergunta? Pode fazer sim. Olha, na verdade, a minha pergunta, eu não sei aí, pode ser o Armando ou a Paula, né, pode responder, ou até você mesmo, Alain, né? Na verdade, é assim, para a gente ver aí essa questão, né, de conflitos aí, de interesse comercial, né? Então, a gente vê aí, de um lado, nós temos aí, por exemplo, de certa forma, os Estados Unidos, né, como parceiro do Brasil em algumas situações. Por outro lado, nós temos aí a China como parceiro em outras situações, né? Entre outros países, né? A minha pergunta aí seria o seguinte: como a gente vê aí que há um dilema, né, entre os Estados Unidos e a China, né? Eu queria saber se vocês entendem que isto, de algum modo, poderia respingar alguma coisa para o Brasil, quando o Brasil, né, tem essa, vou chamar assim, teoricamente, esse relacionamento com a China, né? O que vocês enxergam nisso em relação ao nosso comércio? O que isso pode trazer em termos de risco, né? Ou de, talvez, eu não diria exatamente uma
uma retaliação, mas talvez alguma coisa em função dessa, vamos chamar assim, desse clima meio que instável aí, né, entre Estados Unidos e China, uma vez que o Brasil trabalha como se fosse um Y aí, né? Ele olha tanto para os Estados Unidos como um bom aliado, mas também olha para a China como um bom aliado comercial, né? Perfeito. Sua pergunta vai para o professor Armando, professor Vicente ou professora Paula? Olha, aí eu acho que um dos dois poderia, qualquer um dos dois, fica à vontade para responder. Né? Acho que os dois fizeram brilhantes palestras, né? Eu acho que aí, na verdade, assim, como a professora Paula, ela citou mais a questão da arbitragem, né? Que eu também achei muito relevante, né? Que até parabenizei ela aí pela questão da, né? Da importância que o Brasil tem, né? Vou chamar assim, no âmbito internacional, né? De uma forma geral, né? O professor aí, Armando, também fez uma exposição muito brilhante aí, né? Eu não sei se talvez se ele pudesse fazer essa fala, mas se a professora Paula também quiser fazer... Então. Pessoal, só por uma questão de ser mais ágil, a gente vai focar as perguntas no chat. Então, quem quiser fazer a pergunta, escreve. A gente tem um tempo limitado para dar tempo. Professor Armando, do discurso... Talvez a professora Paula, acho que essa pergunta ela está mais até preparada. Professora Paula, então. Não, bom, eu acho que o Armando devia responder, porque ele segue isso mais de perto do que eu. A minha resposta é uma saia justa, porque nós não podemos nos indispor com nenhum deles. Repare, alguns países europeus editaram leis contra ou procurando conter o avanço chinês, principalmente na área de infraestrutura, por uma questão até ligada à segurança deles. Né? Na área de infraestrutura, você tem algumas leis, alguns países, eu não vi nenhum estudo sistemático ainda, mas essas leis pululam. Se nós formos a procurar, e não é de hoje, a preocupação se acentua com a pandemia. Por quê? Como dizia, hoje, né, se fala... Quem tem poder, exerce esse poder. Então, com a pandemia, as nossas empresas ficarão mais fracas, todos sofreram, mas os mais pobres sofrem mais. Seja na nossa sociedade, seja no comércio internacional. Então, a tendência é que haja compra mesmo. Hoje, ainda no jornal, havia a opinião de um economista falando que isso pode, que essa alta do dólar, e se houver um mínimo de estabilidade, o Brasil está à venda. Né? E isso significa, por um lado, o Brasil está à venda, por outro lado, significa investimentos. O Brasil, que eu saiba, não levou a sério uma iniciativa para bloquear esse tipo de aquisição, ao contrário de outros países. Mas aqui não se fala. Mas talvez não se fale porque não possamos falar. A verdade é essa, existe uma questão política muito forte e existe, sim, uma dependência grande do Brasil em relação à China e aos Estados Unidos. Talvez o Brasil não possa dar esse passo que alguns países desenvolvidos estão dando sem tanto alarde, para segurar essa expansão chinesa, porque eles compram e compram muito. Para dar um exemplo, aí eu sei que o Vicente gosta muito de Bolonha também. Os bares em Bolonha são todos de chineses, só que eles mantêm os italianos lá no caixa, etc., mas eles já compraram tudo. É um exemplo prosaico, mas é o que acontece, eles têm recursos. Não se trata de... Simplesmente eles têm recursos e nós estaremos muito baratos. Então, é uma saia justa? Nós temos possibilidade de resistir a isso, ou interesse em resistir a isso? Não me parece. Analisando não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista fático. Nós não podemos brigar com ninguém nessa altura do campeonato, ainda mais sendo um país muito mais vulnerável do que as economias mais fortes, infelizmente. Perfeito, professor, obrigado. Professor Armando, pergunta para você... aqui do Pedro Henrique Inocêncio lá. Como promover a liberdade em um cenário de atritos sociais onde o populismo é cada vez mais presente? A pergunta mais aberta.
Esse populismo, esses atritos, eles precisam ser apaziguados. A gente está vivendo um momento de extrema litigiosidade, por óbvio, precisa parar isso. A gente está vivendo um momento muito ruim, em todos os níveis. Precisa parar. E isso está se iniciando de uma maneira verticalizada, de cima para baixo. Precisa parar. O primeiro passo é esse. Eu acho que tende a parar. Nós temos, querendo ou não, por mais que se faça críticas, nós temos um esteio, que é o Poder Judiciário. O nosso esteio hoje chama-se Poder Judiciário. E graças ao Poder Judiciário que nós conseguimos manter um equilíbrio. Se não fosse o Poder Judiciário, nós já estaríamos numa situação de caos absoluto. E a história vai nos mostrar que foi graças à coragem, principalmente a coragem, a envergadura dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, que nós não tivemos uma derrocada do país, querendo ou não. Você goste ou não goste, a história vai nos mostrar que a coragem dos nossos ministros, que não se curvaram, que nós pudemos, e eu acredito que vai ocorrer, um equilíbrio e um apaziguamento, que isso vai ocorrer mais cedo ou mais tarde. Agora, e eu acredito também, não é só crítica, esse governo tem uma característica muito interessante, que é a política econômica. A política econômica trilhada a partir do ministro Paulo Guedes, que estruturou, arquitetou a política econômica com a ideia da simplificação, desburocratização, com um modelo econômico liberal, é muito oportuno. Por outro lado, nós temos que ter um olhar pela desigualdade que existe no país. Não dá para não ter esse olhar. O país é desigual. É triste nós sairmos pelas ruas, pelas cidades e encontrarmos as favelas, as situações de moradia de rua, e isso a olhos nus, dando alguns passos pelas vias públicas, a gente percebe isso. Isso não pode continuar. Mas qual que é o mecanismo para solucionar isso? É pela ruptura? De jeito nenhum. Isso é bobagem, isso é arcaico, isso é ridículo, é antigo. O caminho é incentivar, pela livre iniciativa, o desenvolvimento empresarial. O desenvolvimento empresarial cria empregos, o desenvolvimento empresarial faz com que haja pagamento de tributos, o desenvolvimento empresarial faz com que se tenha um equilíbrio social. A inteligência está no desenvolvimento da empresa. E, logicamente, o desenvolvimento da empresa não nasce porque se quer fazer o bem. As empresas nascem porque as pessoas que investem, os empreendedores, querem ganhar dinheiro. Só que é indireto o benefício. Se dá com o desenvolvimento que se chama fim social da empresa. É indireto, mas funciona. Os países desenvolvidos acabam, em razão dessa estruturação, tendo um benefício maior, que é justamente o bem-estar social. Mas não precisa fazer o Estado para prover as pessoas. A atividade desenvolvida empresarialmente acaba por si só fornecendo. E é uma atividade que você pode desenvolver a partir do desejo, que você me diga, até que é egoístico, de ganhar dinheiro. Não tem mal nenhum nisso. As pessoas vão empreender porque elas querem ganhar dinheiro. Isso que promove, que move, que movimenta, portanto, a livre iniciativa. E não tem mal nenhum nisso. Só que isso, a partir de que saia dessa mola propulsora, tem toda uma irradiação para a sociedade positiva. É isso que precisa. Essa polarização, essa dualidade entre direita e esquerda, entre situações binárias, inexiste. Na prática, a ideologia é algo que morreu, na realidade, há 40 anos atrás. Não deveria ter sido ressuscitada para acirrar ânimos, para criar conflitos. A gente deveria estar, hoje, em 2020, focados para combater outros inimigos, que são desigualdade, pobreza, falta de educação. Nós deveríamos estar num outro nível de conflitos
que não é esse acirramento. A gente deveria estar combatendo racismo, homofobia, outros sentidos que valem enfim, aquilo que os valores cristãos que efetivamente importam para nós como um todo. Obrigado, professor. Professor Vicente, uma pergunta aqui também um pouco mais aberta, já caminhando para o final, é a Mayara Nunes. Queria que o senhor fizesse um rápido comentário sobre a repercussão econômica das posturas do Brasil, né, fora. O que o senhor tem visto em termos de direito concorrencial? O que o senhor tem visto? Qual é a repercussão internacional disso? Então, primeiro, agradecer a Mayara pela pergunta, bem oportuna. Você falou do aspecto concorrencial. Então, com relação ao concorrencial, o Brasil continua sendo muito bem visto. O trabalho que o CADE, a nossa autoridade de concorrência, faz é reconhecido internacionalmente. O CADE se destaca, inclusive, no meio da pandemia, como dentro do Brasil, uma autoridade que não parou, que continua trabalhando, fazendo excelentes trabalhos de advocacia da concorrência, que é sinalizar ao mercado algumas orientações, não leis, mas orientações de boas práticas. E o CADE, tanto que acaba de ser eleito como co-chair, que é um termo que se usa, né, um co-presidente do grupo de trabalho de fusões e aquisições, Mergers and Acquisitions, da International Competition Network. Então, esse fica bem no aspecto do direito da concorrência. O outro aspecto, que a partir do que a Mayara coloca, do Brasil como, vamos falar, atuando nos mercados internacionais. O cenário atual para o Brasil complica um pouco a situação que a gente vem passando. Isso a gente conversa com outros colegas de fora, e a situação interna no Brasil, eles olham isso com preocupação. Em razão do quê? Do acentuado crescimento da Covid aqui dentro, da instabilidade política, tudo isso repercute negativamente. Mas o que a gente tem que mostrar? É muito em linha com o que o Armando falou, com o que a professora Paula colocou, que tudo isso vai passar, é uma situação momentânea, mas o Brasil tem bases sólidas, o Brasil tem condições de se destacar dentro de uma economia internacional, seja atraindo investimento, seja como um exportador na realização do comércio internacional. Volto a dizer, podemos ser muito melhor do que nós somos, depende só da gente. Isso passa por onde? Por um Estado e pela liberdade econômica. Porque liberdade econômica dentro do mercado só existe se nós temos o Estado para assegurar isso. Então, o Estado precisa dar toda essa condição de ter um mercado forte interno, com liberdade econômica, para que o Brasil se insira cada vez mais no comércio internacional. Obrigado, professor Vicente. Já agora, para encerrar, já estamos a 4 minutos já do horário, vamos encerrar com a nossa professora Paula, que muito gentilmente topou fazer parte desse webinar, junto com os queridos professores Armando e professor Vicente. Professora, a pergunta aqui é do Alexandre Bastos. Ele pergunta se a senhora concorda com a flexibilização da lei antitrust, mais precisamente das práticas anticoncorrenciais durante o tempo de pandemia. Posso a senhora responder essa pergunta? A gente arruma para o encerramento já. Ok, eu agradeço a pergunta também. Sim, eu concordo. É uma postura que o mundo inteiro está fazendo. Preciso observar, os abusos têm que ser coibidos, é o que falou o Armando. Aliás, Armando, tinha hora que eu ia levantar e aplaudir, porque eu concordo realmente com a totalidade das coisas que você falou. Olha, o que o Armando falou sendo muito simples, muito direta, o abuso tem que ser coibido. Não tem o que a gente discutir tanto. O que me preocupa são as associações entre... Você vai ter que reorganizar cadeias aqui. E nós não temos uma tradição forte no controle de acordos. E esses acordos podem ser necessários agora.
Eu acredito que o CAD deveria entregar mais para a sociedade, talvez, um controle maior das concentrações agora, porque é isso que vai acontecer. E eu não sei se o CAD tem instrumentos para fazer isso das pequenas e médias, em relação às pequenas e médias empresas, como nós já falamos. Agora, desde a colaboração para pesquisa e desenvolvimento até a novos arranjos de cadeias de distribuição. Neste período, sim, eu acredito que nós precisamos adaptar o antitrust a esse contexto. Haverá grandes mudanças em relação ao que já vem sendo feito? Sinceramente, não. Nós temos uma MP que sugere que realmente a questão dos acordos da notificação dos acordos fique mais, dê uma maior segurança para os agentes econômicos. O CAD nunca cuidou desses acordos. Eu vi o presidente falando isso outro dia. Tem um outro caso, vai cuidar agora. Então, é uma sinalização para que os agentes econômicos se sintam mais confortáveis. Agora, é uma tendência mundial. A Europa soltou regulação, os Estados Unidos soltou regulação. Não é regulação propriamente, uma orientação. E me parece que o CAD deve estar atento, sim, para os abusos. Isso ele tem competência para fazer. Agora, em relação aos acordos, já não há um grande controle. Eu não vejo por que utilizar isso, às vezes, para amedrontar o empresariado. Eu não vejo por que nós deixarmos essa válvula de escape aberta. Não estou falando que o CAD faria isso, mas é sempre um risco que eu não vejo por que aumentar agora. Muito faria o CAD se cuidasse dos abusos, me parece, que é o que mais castiga a nossa economia. E quanto às concentrações, elas virão. E isso não é uma questão de pandemia ou não pandemia. Desculpem, é uma decorrência da pandemia, eu não digo que ficará nesse período. As concentrações virão. Vamos ver o que o CAD... E não é só um problema do CAD, o que as autoridades antitrust mundiais vão entregar para a sociedade em relação às concentrações. Meu palpite não é muito agradável. É que vai acontecer o que tem acontecido. Não se segura concentração. São raríssimos os casos de alguma concentração, de alguma resistência às concentrações. Isso, infelizmente, deve continuar. E aqui, justiça seja feita, não é uma crítica ao CAD, é um movimento histórico mundial que os economistas estão percebendo, e não precisa ser grande economista para perceber um movimento de concentração mundial nos últimos 20 anos. O antitrust deve muito à nossa sociedade, acredito eu, especialmente nessa área da concentração do poder econômico, mas isso já seria assunto para um outro webinar. E eu repito, não é um problema só brasileiro. Muito obrigado, professora. Vamos encerrando já por aqui. Queria agradecer a cada um dos participantes, aos inscritos que preencham o formulário de participação para contabilizar o certificado. Professora Paula, professor Vicente, professor Armando, foi um prazer, uma grande honra poder interagir com vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. Sintam-se verdadeiros amigos do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Agradecer mais uma vez também ao professor Ismânio, diretor da nossa Faculdade de Direito, da qual eu sou egresso, pelo apoio, por ter prestigiado a gente, também ao estrito senso do nosso programa de Direito do Mackenzie e ao nosso programa de mestrado em Economia e Mercados do Centro, e agradecer todos de coração por essa participação e desejar uma boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Fiquem todos bem. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Alan.